fechando a carta aos Filipenses, um estudo que a gente começou já tem quase uns 2 meses, eu diria. A gente foi estudando todos os capítulos e em alguns capítulos nós tivemos mais de uma lição. E hoje Paulo vai fechar essa carta de uma forma muito especial, com uma mensagem também muito especial, que a gente pode recordar do último estudo com Lucas, né? Que centra a mensagem em Jesus Cristo. E o texto que a gente vai trabalhar hoje está lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. A gente vai até o final da carta, mas obviamente a gente vai perder ou vai investir um tempo maior em alguns pontos específicos desse texto. Então, abra a Bíblia de vocês. A minha versão aqui, eu acho que é a NVI, ou a nova versão transformadora. A gente vai acompanhar juntos. Eu vou começar lendo o texto todo e depois a gente vai dar um apanhado aqui na estrutura do estudo de hoje. Então, diz assim a palavra de Deus. Só um minuto. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, então, ele vai terminar aqui no finalzinho da carta, fazendo os agradecimentos, que eu vou ler, mas a gente não vai falar muito neles. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, Paulo encerrou aqui a carta aos Filipenses. O que a gente pode ver num primeiro momento quando a gente... Ô, Guilherme! Que surpresa agradável te ver, meu irmão. Acho que o Guilherme não ouve a gente, mas nós tivemos. Não é um holograma, eu estou vendo o Guilherme aí, galera. Tá muito quietinho ali, mas bom te ver, Guilherme. Num primeiro momento, a gente entende aqui, numa vista mais primária desse texto, a gente vê Paulo agradecendo uma oferta que foi enviada. E a gente conhece a história porque a gente vem estudando o livro, a gente sabe que Paulo estava na prisão, o povo de Filipos tinha enviado um irmão para levar algumas ajudas a Paulo, a gente não sabe exatamente o que eram, mas provavelmente ajuda com remédios, com comida, roupas, ajudas financeiras. Então, Paulo, na prisão, recebe essa ajuda, e aqui a gente tem uma leitura desse primeiro parágrafo, desse parágrafo, onde Paulo agradece. Eu proponho aqui para vocês uma leitura que é parecida um pouco com o que Paulo faz lá no capítulo 2, quando ele está recomendando Epafrodito e Timóteo.
Ele ali também, a princípio, ele está somente querendo obter informações da situação da igreja em Filipos e, ao mesmo tempo, levar informações dele para a igreja através de Epafrodito. Então, a princípio, parece que é somente uma questão de obter e entregar informações, mas quando a gente vai mais no conteúdo da carta, a gente percebe que Paulo tinha algo mais para dizer. Naquele momento, era oferecer esses irmãos como modelo de vida cristã. E aqui não é diferente. Num primeiro momento, Paulo vai só agradecer. Então, se você faz uma leitura, por exemplo, desconsiderando os versos 12, 13, 14, 15 e 16, se você deixa esses versos de fora, a carta parece ser somente, olha, obrigado pela oferta de vocês, eu tô bem amparado e agradeço a Deus porque vocês me mandaram essas ofertas. Porém, ainda que a gente deixe de fora esses versos de 12 a 16, mesmo nesses agradecimentos existem algumas verdades que Paulo vai explorar aqui, ou pelo menos o Espírito Santo colocou no meu coração para explorar junto com os irmãos. E, obviamente, eu separei os versos de 12 a 16, que é onde tem ali o tema central, onde Paulo vai apresentar Cristo no meio desse parágrafo. Então, vamos ver qual o primeiro tema que Paulo vai chamar nosso entendimento aqui. Eu separei o serviço ministerial da contribuição. Coisa muito importante que pouco a gente fala, pouco a gente escuta, né? O Pedrão é um cara que tem ajudado a gente nesse sentido e vai saber muito disso, né? Mas aqui os irmãos em Filipenses, eles estavam contribuindo a Paulo, estavam contribuindo no ministério de Paulo, levando ali a ajuda naquele momento de dificuldade, mas Paulo relata na própria carta que em vários outros momentos esses irmãos têm contribuído. E ele vai falar muito sobre esse ministério da contribuição, ou seja, nós dando suporte ao desenvolvimento da obra de Deus através das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios, não necessariamente sacrifícios financeiros apenas. Você vai ver que Paulo vai falar que, ou a gente vai ver, né, que Epafrodito ele vai pessoalmente, ele era um servo da igreja de Filipos, mas ele se coloca numa posição de quase morte. Então, ele se entrega sacrificialmente. Mas tudo isso é feito pela obra. E Paulo vai levantar, no meu entendimento aqui, 4 aspectos em relação a esse serviço ministerial da contribuição. Ele vai dizer que o serviço de contribuição, ele gera ação de graças a Deus, ele gera crescimento espiritual, ele gera ajuda objetiva e, por fim, ele gera bênçãos espirituais. E como é que Paulo vai falar essas coisas todas? A gente vai ler junto na carta. No verso 10, o primeiro verso da carta diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aqui, Paulo, no meu entendimento, ele se alegra não necessariamente pela oferta em si, mas ele se alegra porque Deus abre caminho para os filipenses, de modo que eles pudessem voltar a contribuir. Provavelmente esses irmãos, eles pararam de ajudar Paulo por algum tempo. A gente sabe que essa igreja foi uma primeira igreja que Paulo montou no início das suas viagens missionárias, e agora, nesse momento, havia passado aproximadamente uns 15 anos, ele estava preso. Então, é possível que os irmãos de Filipos tenham ficado um tempo sem conseguir ajudá-lo. E Paulo fica feliz porque Deus abre esse caminho para eles. E Paulo não fica feliz apenas com isso, e é por que eu digo que ele fica feliz? Porque ele fala finalmente, né? É um sentido de até que, enfim, esse caminho está aberto para vocês contribuírem. E Paulo continua dizendo, e vocês renovaram esse interesse, ou seja, não só esse caminho foi aberto, como os filipenses exerceram
esse ministério da contribuição. Eles foram por esse caminho. E Paulo fica feliz por isso também, porque entende que esses irmãos, de fato, entendiam a sua missão de contribuir. Paulo, ele prova a fidelidade do Senhor para com esses irmãos de Filipe. Só um minuto. Paulo prova essa fidelidade do Senhor para com os irmãos de Filipe, pois porque ele mesmo, Paulo mesmo, sabia da importância do ministério da contribuição. Por que eu digo isso? Se a gente voltar em 2 Coríntios 8, 9, Paulo tem 2 capítulos inteiros onde Paulo vai alertar ou vai, eu diria, instruir os irmãos de Coríntios a respeito da contribuição. E naquela ocasião, Paulo vai usar Filipenses, a igreja em Filipos, como modelo de contribuição. Paulo vai dizer, por exemplo, no final do capítulo 9 de 2 Coríntios, ele vai dizer assim, ó, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Repara, depois de Paulo, nesses 2 capítulos, Coríntios 8 e 9, 2 Coríntios 8 e 9, onde Paulo vai instruir acerca da contribuição, Paulo resume dizendo, olha, esse ministério resulta em glórias a Deus em primeiro lugar. E vocês precisam, Coríntios, levar isso a sério na vida de vocês. Paulo vai falar muitas outras coisas nesses 2 capítulos, mas a mensagem aqui para a gente é que Paulo reconhece isso, Paulo entende isso, e por isso ele fica feliz que os irmãos em Filipos, eles voltam a contribuir, porque ele entende que esses irmãos, eles estão compartilhando das ações de graças a Deus. Eles voltam a entrar nesse ciclo que é tão importante na vida do cristão e que eles haviam ficado de fora por algum motivo. A outra coisa que, nesse capítulo que a gente vai ler de 8 a 9 Coríntios, que a gente vai ver, é a questão acerca do crescimento espiritual. Paulo, para os filipenses, ele não fala diretamente do crescimento espiritual, embora ele diga aqui, ó, vocês renovaram seu interesse por mim, e eu sei que vocês sempre tiveram esse interesse, porém não tinham a oportunidade. Então eram irmãos que já tinham uma caminhada cristã, um entendimento que demonstrava um crescimento espiritual no que diz respeito à contribuição, coisa que os coríntios precisavam exercitar. Então Paulo, de novo, quando ele está lá instruindo aos coríntios, ele vai dizer assim, no capítulo 8, versos 7 a 9, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Quem são esses outros aqui? São os filipenses, são as igrejas que estão na região da Macedônia, onde fica Filipos. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, repara que Paulo faz uma relação do ministério da contribuição com o crescimento espiritual. Ele coloca no mesmo nível do conhecimento da fé, na palavra, na dedicação ao amor. Ele fala, é um privilégio poder contribuir.
E Paulo diz: eu não estou dando uma ordem, mas eu quero checar a sinceridade do amor que vocês professam através da sua contribuição sincera. Só para dar um resumo do que acontece ali, o panorama de Coríntios 8 e 9, Paulo, naquele momento, ele está levando ofertas para os irmãos que estão em Jerusalém, porque no momento da explosão, do crescimento da igreja, começou também as perseguições. E as igrejas, principalmente, majoritariamente cristãs judaicas, elas estavam sofrendo uma perseguição mais direta do que as igrejas que eram cheias de gentios, ou igrejas dos gentios, né? As igrejas da região da Galácia, da Macedônia. Então, esses irmãos judeus cristãos sofriam perseguição, muitas vezes não tendo trabalho, não tendo o que comer. E nesse momento, Paulo estava reunindo um conjunto, uma montante de ofertas para levar para esses irmãos. Obviamente, aqui, os filipenses são os primeiros a ajudar. E os coríntios estavam resilientes nessa ajuda. Então, Paulo usa o exemplo dos irmãos de Filipos para mostrar aos irmãos em Coríntios que, olha, vocês precisam também participar desse ministério. Isso demonstra um crescimento espiritual. Paulo aqui está dizendo que os irmãos em Coríntios, nessa questão, não têm essa maturidade que os irmãos em Filipos têm. Mais interessante ainda, a gente vai falar mais um pouquinho na frente sobre as bênçãos espirituais, mas quando a gente fala aqui na contribuição, a questão da contribuição, pode parecer que, mas as igrejas em Filipos estavam numa condição melhor para contribuir, e talvez Coríntios estivesse numa situação de dificuldade. A gente vai ver nos textos que não, que é exatamente o oposto, que as igrejas em Filipos, a igreja de Filipenses, as outras igrejas na região da Macedônia, a dificuldade deles era infinitamente maior do que as dificuldades na igreja de Coríntios. Eles estavam realmente contribuindo sem ter condições. Então, Paulo vai falar acerca dessa oferta sacrificial. Mas antes de a gente chegar lá, vamos falar também da ajuda objetiva. Quando nós contribuímos no ministério, a gente também oferece ajuda objetiva, direta, para aqueles que são servos, que muitas vezes estão em oração, esperando as bênçãos do Senhor pela ajuda dos irmãos. Paulo demonstra essa felicidade, porque se a gente olha lá no verso 14, Paulo diz assim, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. E também no verso 18 ele fala, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Ou seja, as contribuições também diretamente alcançam aqueles que estão vivendo num momento de dificuldade. E Paulo mostra isso aqui, faz questão de dizer para esses irmãos da carta, vocês fizeram bem, porque eu, de fato, nesse momento aqui, talvez não tivesse o que comer aqui, e vocês fizeram bem quando Deus abriu a porta para vocês. Deus abriu a porta, preparou o caminho, e vocês entraram por esse caminho, e isso foi bom, porque hoje eu estou numa situação melhor. Então, a ajuda objetiva e o último ponto que o serviço da contribuição gera são as bênçãos espirituais. Como eu falei antes, os filipenses muito provavelmente não estavam ajudando Paulo, ou não tinham oportunidade de ajudar, não é porque eles não queriam, provavelmente é porque eles estavam sem condições financeiras mesmo, eles não tinham como ajudar. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente lê lá em 2 Coríntios 8 e 1, quando Paulo vai abrir esse tema da contribuição, ele vai usar o exemplo desses irmãos de Filipenses. Ele vai dizer assim, agora, irmãos, falando aos coríntios, queremos que vocês tomem conhecimento das igrejas de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, aqui Paulo ressalta que eles estavam numa severa tribulação, mas ainda assim, a alegria estava no coração deles e, por conta disso,
eles contribuíram de forma generosa. Dou testemunho, continuando o texto, no verso 2, de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, isso era o que estava no coração desses irmãos em Filipos. Isso demonstra uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual, porque eles fazem um sacrifício que é um sacrifício na carne, é um sacrifício difícil de fazer. Né? Não é aquele sacrifício onde você, na verdade, deixa uma parte daquilo que Deus te dá, mas é aquele sacrifício onde você tira até mesmo daquilo que Deus te dá, do seu sustento, e você contribui porque você vê o benefício na causa, você vê o quanto é importante investir. Então, é sacrifício, no verso 18, quando Paulo fala, sua oferta é de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, essa palavra sacrifício aí é a mesma palavra que é usada no Velho Testamento, ou seja, é um sacrifício de fato de vida, aqueles sacrifícios que eram feitos com animais, né? Então, aqui denota mesmo que não é um sacrifício somente de forma glamuralizada, não, de fato esses irmãos não tinham condições e eles provavelmente venderam tudo que tinham, enfim, e viveram em comunidade, então se sacrificaram para isso. E o que Paulo vai dizer é que esse sacrifício é aceitável e agradável a Deus. E o resultado desse sacrifício, que é feito de coração, Paulo vai dizer no verso seguinte, verso 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, esses sacrifícios feitos de coração para os santos, pelo reino de Deus, resulta em gloriosas riquezas espirituais, gloriosas bênçãos espirituais em Cristo, né? Então, acho que uma primeira visão desse parágrafo é a gente entender a importância da contribuição. Paulo não somente disse para os filipenses, olha, obrigado, valeu, vocês foram joia, vocês foram 10, mas ele está dizendo, olha, o que vocês fizeram é um princípio básico da doutrina cristã, que é você se importar com a causa e o reino de Deus e se importar com o seu próximo através das contribuições. E vocês demonstram que têm maturidade espiritual, crescimento espiritual, e vocês podem considerar que bênçãos espirituais estão no seu caminho, tá? A gente podia parar a interpretação por aqui, porque já estaria mais que suficiente, né? Eu vou só fazer um corte aqui para a gente estressar um pouquinho esse assunto. Eu espero que nós tenhamos essa primeira interpretação desse parágrafo no que diz respeito à contribuição para nós. Nós temos uma oportunidade grande e nasceu no coração do Pedro iniciar esse projeto no Mitel, o Mitel Semeando. A gente tem acompanhado as lives dos irmãos que estão ali na região do leste europeu. Às vezes, 10 euros, 15 euros para gente que não é nada, uma pizza no Pizza Hut. Às vezes isso é uma escola que eles vão poder sustentar por algumas semanas. E o meu chamado aqui, como o de Paulo, é que a gente entenda que isso é um privilégio. Ser capaz de contribuir é um privilégio na caminhada espiritual. Então, que os irmãos tenham isso como uma primeira lição desse parágrafo de hoje, para a vida de cada um. Como eu posso entrar nesse privilégio da contribuição, como esses irmãos de Filipe. Não ser como os irmãos de Coríntios, que eram resistentes, resilientes a essa questão, mas ser mais como os irmãos de Filipos, que do nada que tinham, se colocaram à disposição. E repara, é Deus quem abre o caminho. Lembra que Paulo, ele inicia a carta dizendo que eu me alegro no Senhor porque finalmente vocês conseguiram fazer. Ou seja, Paulo reconhece que Deus é que abre as portas. Então, quando você coloca no seu coração o desejo de fazer parte desse ministério de contribuição, Deus vai dar o caminho. Ele vai dar o caminho, ele vai dar os recursos, né?
Então, essa é a primeira interpretação. Mas, como Paulo é sensacional, na verdade, o Espírito Santo é sensacional, se a gente continua nesse parágrafo e a gente dá uma olhada mais dentro ainda, a gente vai para o centro desse parágrafo, que está entre os versículos 11 e 13. Do 11 a 13 é como se fosse ali aquela, como é que a gente chama, né? Quando você pega a lupa, você acha aquela gemzinha, aquela joiazinha enterrada, né? Você já tinha achado algo maravilhoso na superfície, mas aí você abre um pouquinho mais e encontra uma coisa mais preciosa ainda dentro. E é o que a gente vai ler nesses 4 versos aqui. Esses 4 versos vão falar do contentamento cristão. E a gente vai ler assim, ó: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso, por exemplo, é um dos que é talvez mais citados na Bíblia, né? Para tudo, né? Você vê cristãos usando esse verso para tudo na vida, né? Tudo posso naquele que me fortalece, aí o cara vai e pula de parapente, ou tudo posso naquele que me fortalece, o cara vai e faz um empréstimo sem ter condições de pagar. As pessoas não interpretam aquilo que Paulo quer dizer verdadeiramente aqui. Eu espero que a gente consiga olhar para isso hoje da forma fiel. Bom, a primeira observação que a gente faz aqui é que quando Paulo fala isso no meio de uma carta, no meio de um parágrafo onde ele está agradecendo, pode soar como uma coisa rude, né? Porque os irmãos estão mandando uma oferta, ele está falando, olha, eu não estou dizendo que eu estava necessitando, porque eu aprendi a viver sem isso. Mas essa ruptura no diálogo, na conversa, é uma coisa muito comum de Paulo, né? Paulo está falando, lembra lá no capítulo 3, quando a gente começou a ler, que ele fala, finalmente, parecia que ele ia encerrar ali a exposição que ele estava falando, do problema que ele tinha encontrado, mas aí ele entra num outro problema e começa tudo de novo, né? E aqui não é diferente. Aqui o que eu entendo é que Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta de retorno, esse parágrafo, agradecendo os irmãos, ele vê a oportunidade de encaixar mais uma vez a sua cristologia. Porque esse parágrafo, esse parágrafo interno desse parágrafo maior, o parágrafo vai falar sobre Cristo. E o que é isso, Demetrios? Quando Paulo diz aqui, não estou dizendo que... Quando Paulo, nesse parágrafo, ele não está dizendo que ele era autossuficiente. O texto pode dar esse entendimento, né? Ele fala, aprendi a me adaptar a qualquer situação, eu sei viver com muito e pouco, ou seja, eu sou autossuficiente. Aliás, a palavra que é usada nessa tradução aqui de adaptar-me, a palavra grega é a palavra autarque. Eu não sei se a pronúncia está certa, depois eu mando o texto para vocês e vocês procuram, mas essa palavra autarque, ela era uma palavra que era usada pelos filósofos da época, os estoicos, e ela significava a qualidade de ser autossuficiente. O que é ser autossuficiente, né? É aquela pessoa que, independente das circunstâncias ao redor, ela está de boa, de boaça. Pode chover, pode fazer sol, pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode acontecer o que acontecer, essa pessoa está bem. E Paulo usa essa palavra aqui de forma proposital, porque ele queria chamar a atenção dos filósofos estoicos também. Por quê? O que era o estoicismo? O que era essa filosofia estoica? Que é uma filosofia, por incrível que pareça, muito comum nos dias de hoje. A gente talvez não conheça tanto de filosofia, mas ela é usada como regra de conduta de muitas pessoas da nossa sociedade atual. Os filósofos estoicos, eles entendiam que o segredo de uma vida em contentamento, uma vida boa,
era você fazer o uso da razão, da sua capacidade como homem de racionalizar as coisas, como uma ferramenta de controle. E entender que as virtudes na vida são mais importantes que os desejos. Então, é uma virtude ser honrado, um desejo é cometer atos de honra ou desonra, mas ser honrado é uma virtude. E nós deveríamos buscar essas virtudes. E por conta desse entendimento, eles também entendiam, eles tinham uma visão dicotômica, ou uma dicotomia do controle, que é, bom, no mundo existem coisas que eu posso controlar e coisas que eu não posso controlar. Basicamente é assim que o mundo é. E eu, como ser humano, sou racional, as coisas que eu posso controlar, eu controlo, as coisas que eu não posso controlar, eu tento, de alguma forma, lidar com elas. Exemplo, a gente não controla a morte, quando ela vem ou quando ela chega. Mas eu posso controlar o meu estado emocional diante a morte. Tá? Então, esse era um pensamento estoico. Dessa forma, muitos filósofos posteriores ao estoicismo, eles afirmavam que os estoicos eram, na verdade, seres humanos sem paixão, porque quando você vive assim, você, na verdade, não coloca sentimento, você não coloca paixão em nada, porque você, até o amor, né, quando eles amam alguém, um estoico, eles buscam amor, eles entendem, olha, mas eu não posso esperar muito desse amor, não, porque da mesma forma que ele é bom, ele pode ser ruim e pode acabar, enfim. Eu vou curtir aqui. Imagina como se você fosse para um parque de diversões e você controlasse a sua satisfação. Olha, eu não vou ficar muito alegre, não, porque daqui a pouco pode dar alguma coisa ruim. Se eu ficar muito alegre, eu vou ficar frustrado. Logo, deixa eu manter o meu nível de alegria mediano aqui, porque assim, se eu ficar frustrado ou se eu ficar alegre, eu não mudo o meu estado. Tá? Paulo não está falando que ele encontrou a autossuficiência da forma como os estoicos pregavam. Repara, os estoicos eles baseavam essa autossuficiência no homem, na razão, na nossa capacidade. E Paulo ele vai falar no verso 11 que ele aprendeu o segredo de uma vida em contentamento. E ele vai falar que esse segredo na verdade, Cristo. Cristo é o segredo de uma vida em contentamento. E ele vai além, dizendo que Cristo é quem o fortalece nesse entendimento. Então, Paulo aqui não está falando de uma autossuficiência, mas ele fala de uma Jesus-suficiência. Né? O cristão ele vive uma Jesus-suficiência, enquanto que o mundo muitas vezes procura uma autossuficiência. Paulo entende que não é o homem que se faz autossuficiente, e que o contentamento não está relacionado às circunstâncias. Paulo entende que, na verdade, o contentamento está na pessoa e no trabalho de Jesus Cristo. E em Jesus somos encontrados plenamente supridos. Paulo ele vai dizer que ele experimenta esse aprendizado por experiências e por conhecimento da verdade em Cristo. Né? Ele fala que ele aprendeu. Então, é algo que nós aprendemos na nossa caminhada cristã. Você não da noite para o dia, você não vira alguém, eu estou em contentamento agora. Não, é algo que você vai aprendendo através de experiências e através do seu conhecimento de Cristo. O Paulo tem um cuidado para dizer que tudo que nós podemos em Cristo, Paulo ele fala, tudo nós podemos em Cristo, né? Todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Ele mostra essa mensagem, se ele fala assim, tudo podemos em Cristo, se ele tivesse terminado dizendo, tudo posso em Jesus, já estaria bom, mas ele enfatiza em Jesus que me fortalece. Aqui é um outro ponto interessante, que a palavra grega usada aqui para me fortalecer, na verdade é uma palavra que induz um input de uma força ou uma carga de uma força em nós. É como se Jesus colocasse em nós essa capacidade de estar fortalecido.
que é importante para a gente entender. Paulo está deixando claro aqui, ó, é Jesus quem me fortalece, não sou eu na minha carne. Então, Paulo aqui está rebatendo esse pensamento estoico, dizendo para os irmãos em Filipos, olha, o contentamento a que eu me refiro aqui é o contentamento que está na pessoa de Jesus. Mas a gente pode se perguntar agora, mas que contentamento é esse que temos em Cristo, que Paulo está se referindo, né? Porque ele fala de um contentamento que nós temos em Jesus. Mas o que é isso? Acho que essa é a parte principal para nós aqui como cristãos. E eu vou dividir esse contentamento em duas partes, tá? E isso é, ao meu ver, toda a cristologia de Paulo que nós precisamos no nosso dia a dia. A primeira parte é o contentamento no espírito, que significa Cristo em seu ministério, em sua cruz, ele nos resgatou da morte. Então nós temos que ter esse entendimento que antes estávamos mortos. Nossas vidas, que antes estavam condenadas a este corpo e a este mundo, agora em Jesus são eternas. Dessa forma, enquanto estamos neste corpo, infelizmente nós sofremos as consequências das limitações da nossa carne e também das tribulações do mundo. Mas quando partirmos na carne, entraremos no reino que foi preparado para nós, onde não haverá cair de lágrimas. De posse dessa verdade, vivemos a expectativa do reencontro e buscamos estar apresentáveis para agradar nosso Cristo ainda mais. Não porque precisamos, mas porque Ele merece. Lembra, Cristo nos resgatou e nos comprou quando nós não éramos, como é que é a palavra? Não tínhamos valor, quando éramos pecadores. Fomos comprados quando éramos pecadores, não merecíamos. Por isso que a graça, ela não é o resultado de um mérito. Essa graça é uma graça que é indevida, nós não merecíamos o que foi feito, mas ainda assim ele fez. E somente isso é motivo para que nós, que entendemos que éramos mortos e estaríamos a eternidade separados de Deus, somente isso é motivo para nos trazer contentamento. Paulo enxergava dessa forma. Paulo via que é o que eu brinco com a Gabi, né? Zerou a vida. O que Cristo fez por mim, já mais nada mais, não tem mais o que eu possa acrescentar nisso que vai melhorar, entende? Porque eu era morto antes. Eu era um nada, não tinha nada. Mas Cristo, no seu trabalho, no seu ministério aqui na Terra, nos 3 anos de ministério e na sua morte na cruz, ele faz por mim algo que é incomparável. E isso que ele promove me traz naturalmente um contentamento incomparável. Então, Paulo já vivia um contentamento incomparável. Por isso que, para Paulo, as questões desse mundo não o incomodavam. Porque a visão dele em relação ao contentamento era que ele já tinha ganhado mais do que necessário, que ele já estava mais do que no lucro. Por isso que vocês vão ver que Paulo, mesmo na prisão, vai estar fazendo o quê? Vai estar escrevendo cartas e tentando levantar os irmãos para crerem da mesma forma que ele. Vocês lembram que no início da carta aos Filipenses ele fala: se eu morresse, eu estaria logo lá com Cristo, já anteciparia minha ida, que seria maravilhoso, mas se eu tiver que ficar, eu vou trabalhar por ele. Então, repara, Paulo não está preocupado se ele vai ou se ele fica, na verdade, ele está certo que ele tem contentamento em Cristo. Então, o primeiro ponto é isso, é o contentamento de acordo com a verdade, é o contentamento espiritual. Nós temos que ter a certeza que nós já estamos na eternidade com Cristo. E isso é mais do que suficiente para qualquer coisa. Para qualquer situação que você passe, o seu destino já está direcionado em Cristo Jesus, se você assim crer. O segundo contentamento, que ainda que isso já fosse suficiente para a gente, porque ainda vivemos na carne, Cristo nos promete também esse contentamento na carne. Ou seja, Cristo ele prometeu voltar para nos buscar.
Mas ainda que estamos aqui, enquanto estamos aqui, ele nos concedeu o Espírito Santo para que, diante das necessidades e aflições, nós tenhamos o suporte necessário. Deus Pai, o nosso provedor, em Jesus Filho, concede o Espírito Santo para a provisão de tudo aquilo que é necessário. Então, ainda que nós tenhamos o contentamento de que a nossa vida é, na verdade, na glória com Deus, mas estamos na carne, ainda na carne, o Espírito Santo de Deus nos permite estar satisfeitos ou numa posição de não ter necessidades. Por quê? Porque ele supre. Um exemplo disso é Paulo, mesmo tendo a verdade, o entendimento de que qualquer coisa que acontecesse para ele era lucro, porque ele sabia o destino para onde ele estava indo, ainda assim, Deus, de uma forma maravilhosa, faz com que os irmãos de Filipos levem para ele algumas coisas que o contentem na carne. De modo que Paulo ainda aprecia isso. Poxa, eu tenho mais do que o necessário. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso. A verdade que move a vida do cristão é saber exatamente por que você está aqui e para onde você está indo, e que o caminho é Cristo Jesus. Mas ainda que você tenha essa verdade e passe por tribulações, não esqueça que Jesus deixou o ajudador, o consolador, que vai nos ajudar a passar por esses momentos de tribulações. A Bíblia fala lá em João 14, 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando a gente pega aqui o que Paulo está falando, que contentamento é esse que ele está falando, eu entendo dessas duas perspectivas. Uma é o contentamento espiritual. Eu sei para onde eu estou indo. Outra é o contentamento na carne. Eu sei que, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer dificuldade, o Espírito Santo de Deus está comigo. Jesus Cristo intercede por nós. E Deus é o provedor. Eu tenho aquele suporte. É o que Paulo vai falar. É Ele quem me fortalece, não sou eu. Eu não estou sozinho. Se eu estou se eu tenho contentamento com a minha situação, não vem de mim. Isso vem do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Isso é o que vai explicar, por exemplo, algumas pessoas que passam por dificuldades, mas você encontra essas pessoas serenas. E você fala, putz, esse cara, como ele consegue? Não, ele não consegue. Mas o Espírito Santo traz o contentamento que é mostrado na vida dessa pessoa. Eu queria isso fecha o nosso estudo, mas eu queria para deixar mais prático, mostrar algumas ferramentas ou caminhos que fazem com que a gente possa olhar esse contentamento de uma forma mais objetiva. E eu sugiro aqui alguns pontos. O primeiro ponto é: nós precisamos aprender a dar graças a Deus. Nós somos muito incapazes de dar graças a Deus. A primeira graça que nós temos que dar a Deus é por termos sido resgatados. É pela palavra de Deus ter chegado a cada um de nós aqui, porque ainda existem pessoas no mundo que não conhecem Cristo. E nós tivemos essa graça. Então, a primeira graça que temos a Deus, obrigado, porque a tua palavra nos alcançou. Mas a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso é bíblico. Deem graça em todas as coisas. Então, eu dou graças hoje por fazer 44 anos, porque quantos são aqueles que não conseguem fazer 44 anos? E muitos que estão morrendo agora. Eu dou graças a Deus porque eu tenho a minha esposa ao meu lado aqui, e a gente está fazendo 21 anos, 26 anos juntos, 21 anos de casados. Isso é motivo de dar graças a Deus. Oi. Engraçado que hoje, pela manhã, eu estava justamente meditando nesse versículo e tem um hino muito, muito lindo. Depois eu compartilho no grupo dos cristãos lá. Eu mandei hoje no grupo da família. Justamente esse versículo falando sobre dar graças, né, em todo o tempo. A Lohane costuma balbuciar esse versículo muito no meu ouvido, que a gente tem que ser grato, grato, grato o tempo todo, porque, como você falou,
só de a gente ter a salvação já é um motivo muito grande, né? Exato, E exato. que É, vier depois disso é lucro. exatamente. Outra prática importante, nós precisamos aprender a orar, aprender a falar com Deus. A gente leu ali em João, mas eu trouxe também em Mateus 21, 22, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A gente já entendeu que muitas coisas talvez nós nem precisássemos nos preocupar, porque nós sabemos qual é o destino da nossa caminhada e talvez tivéssemos que nos preocupar somente com as coisas espirituais, mas vivemos nesse mundo, vivemos limitados nessa carne e muitas vezes pequenas coisas nos trazem dificuldades. O que a palavra de Deus diz, né? Jesus colocou o Consolador e ele fala aqui na sua palavra: se vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então nós temos que tomar posse dessa prática de orar e entregar. No capítulo 4 mesmo de Filipenses, lembra? O capítulo começa com Paulo dizendo: não andeis ansiosos, mas em tudo com oração, dai graças e em oração e súplicas entreguem seus pedidos ao Senhor, né? E a gente tem que praticar essas coisas. Muitas vezes a gente fica com as dificuldades, enfrenta as dificuldades, mas não leva ao Senhor, porque a gente acha, mas Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas Ele quer ver que você tem esse entendimento de que tem que buscá-lo. Temos que buscá-lo em oração. Terceiro ponto, descansar em Deus, crendo na provisão. Eu peguei lá em Salmos 55, 22, o salmista diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, né? Então, descansa no Senhor, descansa no Deus que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo do Egito, no Deus que levantou vários profetas ao longo da história. Descanse no Deus que fez o universo do qual você é parte e é o Deus que enviou seu filho para salvar. Então, esse mesmo Deus, ele não vai deixar de te sustentar. Então, descansa nele. Saiba esperar e descansar em Deus. Quarto ponto, esteja firme na verdade. E aqui, muito daquilo que Paulo fala em Filipenses, no parágrafo anterior, a gente estudou muito com Lucas na semana passada, que não é a verdade, você me contou a mentira, não, aqui é a verdade espiritual, aquilo que é verdade à luz de Deus. Eu trago aqui o exemplo do salmista lá no Salmo 73, onde o salmista começa dizendo: poxa, eu vejo os ímpios e eles prosperam, a vida deles é uma maravilha, tudo dá certo. Poxa, eu aqui estou perdendo meu tempo, se eu estivesse fazendo como eles, talvez eu estivesse melhor. Cuidado, porque isso é uma mentira. A palavra de Deus não diz isso. E o próprio salmista, naquela ocasião, ele, no verso 17, ele diz assim, ó: até que, quando entrei no santuário de Deus, eu compreendi o destino dos ímpios. Então, tenha a verdade bem guardada no seu coração, porque muitas coisas que a gente vê, elas podem parecer interessantes aí fora, podem parecer bonitas e até verdadeiras, mas elas não são. E você acaba se desviando. Esse salmista, ele até inicia o salmo dizendo: eu quase vacilei, tipo, quase fui. Mas graças a Deus, eu no último momento consegui me segurar. E o outro ponto importante, tenha seu pensamento nas coisas que agradam a Deus. A gente lembra do estudo da semana passada com Lucas, né? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Ocupar os nossos pensamentos com as coisas que agradam a Deus. Essas coisas vão trazer contentamento para a gente. E fechando, porque não podia deixar de ter aqui, sirva ao próximo. Sirva. Deixe de se servir um pouco e passe a servir. Paulo fala muito no serviço em Filipenses, mas eu trouxe aqui para a gente Gálatas 6, onde Paulo diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, quando a gente faz essas coisas, quando a gente
aprende a dar graças, busca em oração, descansa em Deus, se mantém firme na verdade, tem o nosso pensamento voltado para as coisas que agradam a Deus e serve ao próximo, a gente cada vez mais se aproxima do que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, o contentamento, ele é natural. Você passa a viver assim como Paulo vivia, assim como muitos irmãos viveram. Eu trouxe aqui para a gente encerrar, e agora encerrando mesmo, duas histórias que é uma coisa que eu acho que eu podia dizer que a gente faz pouco também, né? Olhar o exemplo dos irmãos. Paulo fala em Filipenses para a gente olhar exemplos de alguns irmãos. Eu trouxe dois irmãos aqui para a gente olhar o exemplo deles. Um é o George Miller, bem conhecido aí, o Müller. Alguns conhecem, outros não. Eu diria para vocês que vim conhecer George Miller recentemente, mas uma pena, deveria conhecer mais. Mas o George Miller é aquele cara que cuidou de mais de 10 mil órfãos ali na região da Inglaterra. E ele conseguiu estabelecer ao longo da vida dele mais de 117 escolas que ofereciam educação cristã para mais de 120 mil pessoas. Interessante que na vida de George Miller, até os 14, 17 anos, mais ou menos assim, ele era ele era um ímpio. Ele era alguém que não conhecia Deus, roubava, se embriagava, teve uma história difícil de vida, mas num belo momento ele conhece a Deus e a vida dele muda completamente. Dali para frente vai ser um ministério lindo. Para vocês terem uma ideia, coisas que ele passou a fazer, né? Ele renunciou o salário que ele tinha na igreja, porque ele acreditava que você ter um salário fazia as pessoas darem, contribuírem de uma forma, não por desejo, de uma forma obrigatória. E ele queria explicar exatamente às pessoas que o ministério da contribuição é no coração do cristão e não um ato religioso. Eu tenho que contribuir, porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que contribuir, eu vou contribuir. Não. Isso tem que nascer no coração do irmão em primeiro lugar. E aí você vai entender, por exemplo, que todas as coisas, todas as riquezas são do Senhor, não são nossas. Muitas vezes a gente acha que nós temos a condição que temos porque trabalhamos por ela e agora eu tenho que abrir mão de parte dessas condições para contribuir. Não, é muito pelo contrário. Se os irmãos têm um pensamento parecido com isso, tudo que temos vem do Senhor, porque nós respiramos por Ele. Se estamos vivos, é por Ele. Então, se eu tiver que retornar tudo que eu recebo a Deus, eu não estou fazendo não é nenhum mérito. Não há nenhum mérito. Na verdade, eu estou retornando para aquele que proviu, proviu ficou ruim, mas aquele que me deu no início. Eu só estou restituindo o que me foi emprestado. Então, George Miller, interessante, né? Com esse pensamento de que o entendimento tem que ser a contribuição que vem do coração, ele iniciou um ministério do qual ele não pedia. Ele iniciou um ministério numas dificuldades que ele teve, ele não teve acesso à Bíblia. Então, uma coisa que ele tinha no coração dele era distribuir a Bíblia para o máximo de pessoas que ele pudesse. E, obviamente, ele queria ajudar crianças, porque ele também foi um adolescente que não teve essa sorte, né? Essa graça de ser alcançado. E aí eu trouxe uns fatos interessantes, né? Ele criou esse ministério onde ele não solicitava ofertas governamentais e nada, ele só aceitava aquilo que vinha como presente. Ele não pedia, não tinha nenhum pedido, ele só aceitava o que vinha como presente. E ele, na época, assim, do ministério dele, pelos cálculos, né? O que ele movimentou de recursos era comparado na ordem de 113 milhões de euros. Então, eu estava falando com o Gabi, né? Se você hoje, irmão, irmã, olha, eu tenho no meu coração, eu vou fazer acontecer para Deus, eu vou me esmerar, eu vou trabalhar, eu vou fazer campanha, eu vou fazer... Sabe quando é que você vai movimentar 113 milhões de euros? Nunca. Porque nós não fazemos nada. George Miller entendeu isso, ele falou, olha, as pessoas vão ser tocadas pelo mover de Deus, não porque eu estou pedindo, não porque eu... E ele, com isso, criou é uma coisa colossal o trabalho de George Miller, né? Ele distribuiu mais de 300 mil Bíblias, mais de 1.500.000 Novos Testamentos.
Aqui não sei se é milhão ou bilhão, tá? Mas tem os números, estão na Wikipedia em alguns lugares. Ajudou vários missionários ao redor do mundo e tal. E tudo isso sem recursos, tudo isso através de doações que ele orava ao Senhor. George Miller era um homem de oração, e ele é aquele homem daquela história famosa do navio. Quem conhece essa história, né? Ele tinha um evento no Canadá e estava num navio cruzando o Atlântico, e o navio começou a ir mais devagar, e ele foi falar com o capitão o que estava acontecendo, e o capitão falou, olha, tem uma neblina aqui forte e a gente teve que ir devagar. E ele falou, mas eu preciso chegar no Canadá a tempo. E aí o capitão virou para ele e falou, olha, mas pode botar uns 3 dias de atraso aí, cara, não tem condições. Aí ele virou para o capitão e falou, você tem um lugar aqui que a gente possa orar? Aí o capitão deve ter dado aquela risadinha de canto de boca. Ih, chegou um doido aí, né? Aí ele falou, não, vamos lá para baixo, lá para meu escritório lá. E foram. E o George Miller orou a Deus. E aí o capitão, naquela situação, se sentiu constrangido e foi orar também. E aí o George Miller falou, não precisa orar não, pode parar. Deus já respondeu. E o capitão falou, pô, como assim? George Miller sabia que o capitão não era um cristão, era um ímpio. Ele só fez aquilo né? Tava ali compartilhando, meio, pô, o cara tá doidinho aqui, eu vou junto com ele, né? Mas ele falou, não precisa orar não. Deus já respondeu. Ele virou para o capitão e falou assim, olha, o meu relacionamento com o meu Deus, ao longo dos últimos anos, me disse que ele não falha. Vamos subir. A neblina não está mais lá. E quando eles subiram, não tinha mais neblina. E quem dá esse testemunho é o próprio capitão, que depois desse evento aceitou Jesus e se converteu. Foi a vida de George Miller, o testemunho de George Miller, que fez com que esse capitão se convertesse. Então, eu peguei o exemplo de George Miller para mostrar, no que diz respeito à contribuição, que ele tinha esse entendimento no coração. E Deus, muitas vezes quando a gente pega esse texto, a gente pega esse texto, eu vou encontrar dificuldade e o Espírito Santo vai me ajudar na dificuldade. Mas esquece que Deus dá condições ao homem também para fazer grandes coisas, né? Salomão não foi o homem mais rico do mundo à toa. Deus permitiu que Salomão fosse rico porque Deus queria que Salomão fizesse a vontade de Deus. Deus permite a muitos de nós terem recursos, mas eles permitem nessa condição de George Miller, que a gente saiba que os recursos são deles. Desse exemplo, que é um exemplo positivo, ou um exemplo de alguém que, enfim, movimentou essa fortuna, eu vou partir para um último exemplo e a gente vai cantar uma música que é o exemplo do Horácio Spafford. Horatio Spafford. Ele é o autor da música, em português Sou Feliz. Sou Feliz com Jesus. Em inglês é It's Well. A gente vai cantar essa música hoje. Essa música é linda. Essa música, ela fala da felicidade que nós temos em Jesus. Mas poucas pessoas conhecem a história dessa música. E a história dessa música é muito triste, porque esse homem era um cristão, era um advogado bem-sucedido, e ele estava em Chicago na época, e num determinado ano, muitas coisas aconteceram na vida dele. A primeira foi que ele perdeu ele tinha 5 filhos, casado, ele tinha 4 meninas e um menino, e o menino era o mais novo, e ele perdeu esse filho mais novo por uma doença, uma escarlatina, 4 anos de idade. E algum tempo depois de perder esse filho, no mesmo ano, teve o incêndio de Nova York, de Chicago, e o Horácio, ele era um advogado famoso, ele tinha condições, ele tinha grana, muita grana. E ele era um dos principais investidores em real estate, em imóveis, né? E com o incêndio de Chicago, ele perdeu 90% do negócio dele, até mais. Enfim, o cara ficou numa situação de milionário a nada. Aí ele parou, viu que, olha, as coisas não estão muito boas, conversou com a esposa dele, como ele era um cristão, tinha uma jornada, uma cruzada cristã acontecendo na Inglaterra, acho que é Dwight Moody, não sei como é que é o dedo, acho que é Dwight L. Moody. Era enfim, o Billy Graham da época, né? E ele virou para a esposa e falou, olha, vamos lá assistir a cruzada, vamos parar um tempo na Inglaterra para a gente, enfim, renovar nossos votos com Deus, alguma coisa pode estar dando errada na nossa vida, né? Vamos lá. Só que no dia da viagem dele para a Inglaterra, ele recebeu
chamado para fazer mais alguns negócios lá nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele mandou a esposa com as filhas, as 4 filhas da esposa, ele ir na frente. E ele ia encontrar com elas na Inglaterra num outro navio. Pois bem, o navio da esposa com as filhas bate num outro navio no meio do Atlântico, afunda. Ele perde as 4 filhas. E tempos depois ele recebe uma mensagem da esposa dele que conseguiu sobreviver, onde a esposa dele escreve no telegrama assim, ó, eu estou salva sozinha. Aí o cara, nessa situação, entra num navio e vai para encontrar com a esposa, né? E quando ele chega no ponto lá do navio, o pessoal já conhecia a história dele, quando ele chega lá no ponto lá do Oceano Atlântico, onde o navio com as filhas tinha afundado, o capitão fala para ele, olha, provavelmente foi aqui que as suas filhas afundaram, né? É nesse momento que ele vai escrever essa música, que é Sou Feliz com Jesus. Eu vou pedir o Isaac para cantar para a gente essa música agora e vamos ver como é que é o coração de um cristão que tem contentamento em Cristo, né? Esse homem tinha perdido tudo ali, tinha perdido recursos, tinha perdido os filhos, e encontrar uma mulher que estava provavelmente desesperada, mas ainda assim ele dá glórias a Deus nessa canção. Isaac, você canta para a gente? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador.
ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Demétrios, eu queria fazer uma colocação, porque essa semana eu li sobre o profeta Jonas, e a gente fala tanto de contentamento e alegria no Senhor, e eu estava lendo sobre esse profeta essa semana, acho que na terça-feira de manhã, eu li os 4 capítulos rapidinhos do livro de Jonas, e eu vi o último capítulo que tem nesse livro, que fala do desagrado, da irritação e da queixa de Jonas, né? É um contraste muito grande com o que a gente ia ver no Mitel, né, hoje. E nesse dia que eu li sobre isso, eu lembrei do nosso estudo de hoje, e hoje me veio na mente de novo, depois eu esqueci, e hoje me veio na mente, enquanto você falava, eu refletia sobre o que aconteceu com Jonas, que foi um estado, quando Nínive se arrepende, ele entra num estado de descontentamento e desagrado, né? E aí tem até aquela parte que Deus coloca, ele sai da cidade, vai para um lugar distante, né, da cidade, acampou ali no oriente da cidade, e ele fala com Deus, ele tem um diálogo com Deus, e Deus faz crescer uma boboreira e dá a sombra para ele. Depois Deus coloca um verme e aquela boboreira morre, né? E ele fica, como ele está chateado já com tudo, né? Daquela cidade ter se arrependido, eu acho que ele pensava assim na cabeça dele, dos compatriotas dele saberem, né? Que aquela cidade se arrependeu por conta da palavra que ele pregou. Eu acho que passou muita coisa terrena na mente dele. E aí, quando aquela boboreira seca, ele está tão irado que ele fica nervoso com Deus, porque a boboreira secou também, fala, me mata e tal. E Deus fala assim, você está tão irado, né, com coisas que crescem e perecem, e que eu que faço isso também, né, com coisas terrenas. E ele fala que representa as perdas pessoais que às vezes a gente tem, né, as perdas terrenas que a gente tem. E Deus fala assim, eu não teria compaixão de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e ainda muitos animais. Então Deus parece que fala assim, ei, vamos ampliar essa visão. Eu vejo esse último capítulo como uma lição para Jonas, né? Sobre a questão do contentamento nas coisas de Deus. Então eu vejo um profeta muito descontente, muito irado com a situação, e eu vejo esse contraste com o texto que a gente leu hoje, né? Eu vejo isso. Então, eu queria deixar só esse comentário aí, porque eu li esse livro essa semana. E acho que é isso mesmo. Muito material está ali para que nós hoje possamos observar e ver. O exemplo de Jonas é o que muitas vezes nós fazemos. Há uma visão muitas vezes limitada, uma visão rebelde, uma visão egoísta, que não leva em consideração os planos de Deus que são maiores, né? A gente sabe que o que acontece na história ali em Nínive, só para completar, por conta do arrependimento de Nínive, o ataque da Assíria a Israel do Norte leva mais 40 anos para acontecer, né? Deus tinha um propósito muito maior ali que Jonas não fazia ideia, né? Então, 40 anos que passam ali que os assírios não invadem Israel do Norte, porque Jonas foi lá pregar para os assírios.
E é muito do que você falou mesmo. Provavelmente, possivelmente, ele estava ali olhando para ele, poxa, mas eu sou aqui um judeu, como é que vão pensar os meus irmãos judeus? Eu estou pregando para esse povo que é inimigo nosso, eles estão prestes a nos atacar. As preocupações da nossa carne, preocupação com a nossa popularidade, com a nossa, mas não é uma preocupação com Deus ou com o reino, né? Então, você está certíssimo, é um exemplo exatamente oposto ao que Paulo está mostrando. Falando ainda do George Müller, é interessante que quando ele morreu com 7 libras esterlinas, movimentando milhões. E uma das histórias muito famosas dele, que eu acho a esposa preparou as crianças para a escola, os órfãos, e disse: as crianças estão prontas para a escola, só não tem nada para comer. Aí ele disse: tá bom, obrigado por preparar as crianças, manda elas sentarem na mesa. Aí ela manda as crianças sentar na mesa, aí ele ora, agradece a Deus por tudo que ele preparou, e quando termina a oração, eles ainda continuam sentados na mesa, aí alguém bate na porta, aí é o padeiro dizendo que errou na quantidade e fez tantos pães que agora vai sobrar e ele não sabe o que fazer. Então, se ele aceitasse os pães, aí ele disse: tá, traz os pães. Aí, assim que ele sai, o padeiro bate de novo alguém na porta e o leiteiro, o homem que leva leite para as pessoas. E ele disse: olha, o carrinho do leite quebrou aqui na porta. Se eu deixar, o leite vai estragar. Então, eu posso trazer o leite para você? Ele disse: traz. Então, com nada, Deus providenciou, e é um grande exemplo, porque movimentou e nunca assim ficou de olho grande no dinheiro que está movimentando. Acho muito lindo o exemplo que você trouxe. A ideia era mostrar exatamente isso, Rafael. Alguém que não tinha nada e movimentou milhões, e alguém que tinha milhões e perdeu tudo, mas ambos estavam diante da vontade de Deus. Ambos eram servos do Senhor. Então, é o que aconteceu com Horácio. Apesar de toda a dificuldade, de toda a aflição, nós cantamos esse hino que a Lohane cantou ainda hoje. E esse hino abençoa vidas de muitas pessoas ainda hoje. Sou feliz com Jesus, apesar das dificuldades, eu sou feliz com Jesus. Então, foi nessa dificuldade enorme de vida que esse homem de Deus enfrentou que saiu uma das pérolas, umas preciosidades, né? Que é esse hino. Então, e tudo isso é para a honra e glória desse Deus grandioso. Ele trabalha tanto na abundância, como Paulo vai falar, como na dificuldade. Pedro, você Aproveitando também me permite falar? O Daniel está falando, Daniel, vai. Desculpa, Daniel. A gente tem falado dessas coisas, é muito bom, nada, é muito bom a gente falar essas coisas, né? A gente vê como Deus agia lá há 2.500 anos atrás e como ele agiu também na vida do Müller, e isso enriquece a gente, e também em exemplos mais próximos, tem um pastor lá no Recife, muito conhecido, muito querido, lá da igreja dos meus pais, pastor Miquel da Paz Barreto, e ele também é um homem de oração. Faz muitas coisas por igrejas, com crianças também, né, necessitadas, tudo. Muito tempo atrás, ele tinha cuidava de um orfanato, tudo, e também a mesma coisa. Faltou leite, não tinha mais leite para as crianças, e fez: e agora, né? O que ele vai fazer? Isso. E aí eles: vamos orar. E aí oraram e vamos dormir. Era de noite, né? Vamos dormir, porque amanhã Deus proverá, literalmente. Não tem o que fazer. E aí eles oram, eles vão dormir, e na manhã seguinte, aí parece essas coisas que o pessoal reconta a história modificando, mas ele conta isso independente do Müller.
na porta dele uma pessoa e, olha, aconteceu um acidente aqui, um caminhão bateu, virou, uma coisa assim, e a gente está com um carregamento, não é de leite condensado. E vai, a carga perdida, né? Um caminhão, quando vira, perde a carga. A gente pode deixar aqui, a gente tem um orfanato aqui, e a gente podia deixar aqui para as crianças. E aí ele faz, bom, a gente pediu pelo leite, mas o condensado, né? Melhor ainda. Então a gente vê como Deus age mais próximo, e talvez até a gente, alguém aqui tenha vivências assim com Deus. Eu tenho várias também, mas são uns pequenas, e aí a gente fica, mas não teve um caminhão que caiu e foi bater na sua casa. Mas cada um tem a sua experiência, e acho que isso também é bastante válido para o nosso crescimento particular. Como Deus era e é e sempre será, né? O que eu ia dizer é que o Pedro às vezes compartilha, né? Pedro, vou te pedir licença aí para falar lá do asilo que teu avô fundou, e que também, uma vez você comentou com a gente que eles também não aceitam, né, pedir, né? É só por doação também. Tá no estatuto do asilo, que é o recolhimento Betel, que ninguém pode pedir nada, vive da fé. E a única vez que ousaram pedir, a gente está precisando de sabonete, não, detergente, eu acho, detergente. Acho que tiveram tanto detergente para, ao invés de comida, ganharam detergente. Então, aí ficou de lição. Quando o homem atrapalha a Deus, só faz besteira, né? Então, mas tá até hoje funcionando. Tem lá as 14 vovós, né? 14 velhinhas que estão lá no Betelzinho. Deus seja louvado. Deus continua guardando, abençoando, nunca faltou nada. E Só para continua terminar, vivendo da fé. É o que o Daniel falou, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, né? O relacionamento que o George Miller tinha com Deus, todos nós podemos ter com Deus e fazer prova desse Deus, porque ele continua sendo o mesmo, ele não muda. Então, acho que fica algumas só para terminar, lições para a gente, né? Desse estudo. E para mim, o que fica mais forte é buscar o relacionamento com Deus. É aquela certeza de que você orou, não, meu pai já me ouviu, não precisa não, ele já respondeu. É um relacionamento muito bonito, né? De um relacionamento íntimo, que todos nós podemos ter. Todos nós. Deus não tem filho predileto, todos nós somos iguais para ele. E todos nós podemos provar desse relacionamento, provar desse poder, provar dessa fé. Uma coisa também dos testemunhos, tanto como do pastor Daniel, como do George Miller, que é diferente de Jonas, eles agradeceram, né? Eles agradeceram o alimento, obrigado, Senhor, e tiveram a fé, mas foram gratos. Jonas reclamou, e eles foram gratos pelo que eles tiveram, pelo que eles tinham naquele momento. Eu também tenho um testemunho pessoal quando eu era criança. Minha mãe e meu pai perderam os empregos, os dois praticamente de uma vez, e nós ficamos sem nada. E a minha mãe só disse assim, esse é o último alimento de hoje, vamos ser gratos, porque eu sei em quem tenho crido. E na época, década de 80, eu acho que alguns não tinham nascido, o telefone, a gente não tinha telefone, quem tinha telefone era o meu tio, e nós morávamos num apartamento, e ele morava embaixo, e o telefone tocou, e ela disse, Deus vai providenciar, eu não tenho dúvida disso, mas vamos ser gratos, né? E o telefone tocou, e meu tio falou, o outro tio ligou, disse, olha, Marlene, tem uma vaga, minha mãe era professora na época, tem uma vaga de trabalho aqui, eu queria saber se você não queria esse trabalho. Eu disse, claro que eu quero. Eu disse, mas tem uma coisa, tem uma cesta básica, que na verdade não é básica, Marlene, é uma cesta aqui que está sobrando e a gente tem que dar fim a essa cesta hoje, porque é do projeto.
você pode vir buscar hoje essa cesta? E isso, para mim, como criança, foi um testemunho muito grande de fé e de contentamento, de agradecer ao Senhor pelo que a gente tinha no tempo. E Deus realmente não deixa o servo dele, né, sem resposta. E é isso, é o que a gente aprendeu hoje, contentamento e agradecimento ao Senhor. É isso aí. É isso, amiguinhos. Essa era o estudo de hoje. A gente fecha aí o livro de Filipenses e esse é o nosso último Mitel do ano. A gente se encontra agora o ano que vem. Ou no Natal, né? Ou provavelmente no Natal, se a gente conseguir fazer alguma coisa, um especial de Natal, a gente avisa os irmãos, mas a princípio, hoje é o último. E ano que vem a gente começa com outros livros, outros estudos. Espero que vocês estejam animados. E é isso. Pedro, te dá a palavra se você quiser fazer algum comentário do Mitel semeando. Deixa eu mostrar aqui deixa eu compartilhar aqui a tela. Aproveitando o gancho. Não foi programado, mas não foi, mas foi, né? Deixa eu compartilhar aqui. Tem que me habilitar aí para... Enquanto a gente vai te habilitando aqui, eu vou agradecer aí algumas presenças aí ilustres aí do Daniel, que está chegando também de novo, o Guilherme, a Rebeca, que está aí com a gente. Fala, Guilherme, que prazer te ver, rapaz. Prazer é todo meu. Eu vi também. Bom, eu sempre acompanho vocês, mas eu queria fazer um pedido de oração. À vontade, meu irmão. A minha sogra, que vários aí conheceram, né? Quando a gente foi ao motel, ela teve uma suspeita de AVC, foi internada, voltou para casa e depois está mais uma vez internada agora, porque está alucinando, né? Então, a gente pede oração para que Deus traga sobre ela a cura. Pode ser simplesmente um estresse, um episódio isolado, mas pode ser já algum tipo de doença mental e enfim, a gente nunca está preparado para ver os pais, assim, no caso minha sogra, né? Pedir essa oração, mas fico muito feliz em ver o pessoal como o Mitel, ou Mittel, tá crescendo e como as pessoas têm encontrado a família de Deus. Eu oro sempre por vocês, fico feliz em ver o pessoal fortalecido. Você é um irmãozão nosso aqui que faz muita falta. Parabéns também pela família linda que vocês estão construindo, que Deus continue abençoando vocês aí. E nós vamos orar, sim, pela sua sogra. Eu vou pedir, Lohane, que você no final nos eleve em oração pela sogra do Guilherme e também pelo nosso coração missionário, coração de contribuição. O Pedro vai pegar o gancho agora e a gente ora para encerrar. Eu gostaria de saber o nome dela, Guilherme, também. É o mesmo nome da minha filha. A gente homenageou a minha filha, a nossa filha que nasceu há 4 meses, com o nome da avó, Ana Maria. Lindo nome. Manda um beijão para a Andréia, para seus filhos, tá? Mando sim. Depois a gente manda uma foto aqui no grupo. Legal. Tá bom. Vai, Pedrão. A Andréia pediu para ser incluída no grupo. Tá bom, vai ser um prazer tê-la de volta. Você não é administrador? Não, né? A gente coloca ela lá. Talvez, eu não sei se sou. Mas não é um cara de tecnologia, né? Cara, eu tô apanhando para tirar 40 minutos o computador do modo avião ali. Tá explicado, tá explicado. A gente coloca. A gente dá um jeito por você. Tá certo. Vamos lá. Então, Mitel Semeando, a gente começou esse projeto já tem 1 mês, mais ou menos, e já conseguimos fazer a primeira contribuição. Estamos contribuindo com 3 pessoas, 2 missionários, um que tem atuado na Sérvia e Bulgária,
e um outro que atua lá hoje no Cazaquistão, mas também trabalha no Afeganistão. Eu mostrei aí o videozinho algum tempo atrás do Alessandro. E o outro missionário é o Christian. E a gente ajuda também o Gabriel, ele vai estar fazendo seminário, a gente está contribuindo com a sua formação para sua vida que ele tem dedicado a Cristo. Então, a gente conseguiu já fazer os primeiros ofertas do Mitel Semeando. Então, o objetivo é enviar ofertas mensais para missionários e contribuir com projetos e irmãos que precisam de algum suporte financeiro. E também cobrir custo do Mitel, como aluguel do espaço. Mês passado a gente teve, mas esse mês não teremos, e não sei quando teremos novamente, provavelmente fevereiro, se Deus quiser, ou vamos ver. O Zoom que a gente usa, né? Então, que é 16, alguma coisa euros, e eventuais compras de equipamento, material que a gente precisar. Então, por hora não temos nenhum. Tem aí nesse link a planilha onde tem toda a entrada e saída, tudo lá devidamente registrado. Alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Vai ser mais do que satisfatório poder conversar sobre isso. Ok, então hoje a gente só tem esses 2 missionários e a ideia, conforme for entrando mais grande, a gente poder contribuir com mais pessoas, né? Eu tenho mais 1 ou talvez 2 na fila aí que eu gostaria, mas se alguém também tiver alguma pessoa, algum missionário que vocês conheçam, que gostariam também de colocar aqui para a gente contribuir, seria também muito bom. Então, contribua. Só vai funcionar hoje. Temos algumas pessoas já contribuindo, mas quanto mais contribuir, mais a gente vai poder ajudar no reino. Então, conto com todo mundo aí para poder a gente alcançar mais a mais aí mundo afora, né? Então, tá aqui eu vou depois compartilhar lá no grupo de novo esses slides, que vocês poderem ter aqui o IBAN. A gente é uma conta no TransferWise e agora todas as contas do TransferWise estão em Bruxelas, lá na Bélgica, então por isso que é com BR, não estranhe, funciona. Taco, tem que colocar no Então, basicamente é isso. Então, aqui tem também as pessoas que a gente tem ajudado. Tem a comissionária. Não, o taco. E tem aqui o projeto da Sérvia, o Gabriel Santos, Lisboa, que é o que está fazendo o seminário que a gente está ajudando. E o missionário Alessandro e a sua família que tem trabalhado lá na Cazaquistão, Afeganistão e ali na Ásia. Basicamente é isso. Então, conto muito com a sua contribuição para que a gente possa atingir cada vez mais e mais aí o reino. Lohane, você ora para a gente pelo nosso coração para a contribuição e também pela sogra do irmão Guilherme. E é isso. Amém. Amém. Vamos orar assim, pessoal. Vamos falar com o nosso Papai do Céu. Deus Santo, Deus Poderoso, muito obrigada, meu Pai. Começamos esse Mitel conversando sobre gratidão. Nesse momento, Pai, eu venho te agradecer por esse momento, meu Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Ó Deus, muito obrigada por cada família, por cada pessoa conectada nessa sala virtual. Eu creio que o teu coração, Pai, está neste momento, Senhor, feliz, Pai, com os teus filhos, em comunhão. Ó Deus, e o que for ligado nessa terra, onde estiver reunidos 2 ou 3, a tua palavra diz que o Senhor estará entre nós,
com os ouvidos para nos escutar, Pai, com os olhos em nós. E eu tenho a plena certeza que nesse momento, Senhor, o Senhor está olhando por nós do Mitel. Ó Deus, muito obrigada pelo teu olhar, pelo teu cuidado, pela presença do Espírito Santo nessa reunião, por falar conosco, por nos ensinar, por capacitar o Demétrio, a Gabriela, por capacitar, Pai, a nós para ter sede e fome da tua palavra. Ó Deus, obrigada por tudo isso. Obrigada porque o Senhor é bom e a tua bondade, a tua benignidade dura para sempre, eternamente. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Louvado seja o seu nome, meu Pai. Deus, nesse momento, Pai, eu apresento duas causas especiais, Senhor. Ó Deus, eu te apresento o projeto Semeando, Senhor, que nasceu primeiro no teu coração, Pai, está sendo liderado pelo Pedro, Pai, pela Priscila e por todos nós, Senhor, que vamos contribuir, que vamos, Pai, depositar, Senhor, o que já é teu, como foi falado. Ó Deus, muito obrigada, aumenta a nossa fé, porque nós precisamos fazer, nós precisamos amar, e amar é demonstrar, meu Pai. Obrigada, Deus, por ter nos dado mais que o dobro, por nos dar, Senhor, mais do que nós precisamos. Tira os nossos olhos dessa terra, Senhor. Coloca os nossos olhos no lugar certo, Pai, para que possamos desvendar e olhar os teus mistérios e os teus planos e cumprir os teus propósitos através da nossa semeadura. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pelo missionário Alessandro, pelo missionário Christian e pela família. Deus, entra com providência nesse momento, Pai, nos missionários, Senhor. Ó Deus, que eles possam receber o que lhes falta, Pai. Às vezes nem é o pão, às vezes nem é o alimento, mas às vezes é uma aflição que eles estão passando de alma. Deus, em nome de Jesus, eu declaro refrigério, pastos verdejantes, águas tranquilas para os teus servos missionários e para a família deles, Senhor. Ó Deus, no que pudermos ajudar, desperta corações, Pai, para ofertar e para enviar, Senhor, recurso financeiro, recurso espiritual, Pai, para essas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, a maior bênção vem do Senhor para o Alessandro e para o Christian, Pai, e para a família deles. Então, Senhor, supre as necessidades dos teus servos e nos orienta como ajudá-los. Ó Deus, guia esse projeto em todas as coisas, Senhor. Cai por terra qualquer laço do inimigo para confundir, qualquer laço do inimigo para causar distúrbios nesse projeto. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, Pai, no projeto Semeando. Deus, eu oro agora, Pai, pela Ana Maria. Senhor, esse nome é tão especial, Senhor, e me veio agora à mente o significado desse nome. Ó Pai, Ana Maria significa graciada, separada, Senhor, abençoada por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo isso seja recebido e seja renovado na vida da Ana Maria agora. Onde quer que ela esteja, Senhor, toca na vida dela agora, Senhor, e guia os médicos, guia a Ana Maria, Senhor. Ó Deus, guia a alma dela, Pai, para estar nos teus braços. Ó Deus, esse ponto em que a alma e o espírito se encontram, Pai, em que o espírito diz: por que te abates, ó minha alma? Deus, que ela possa se refugiar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Ana Maria é Tua, Pai. Qualquer laço também, Senhor, satânico e do inimigo para confundir a mente da Ana Maria, aproveitando de toda a situação, eu declaro que caia por terra no nome de Jesus e no sangue vertido da cruz, porque no Teu nome há poder, não é no nome da Lohane, não é no nome de ninguém que está aqui, Pai, mas é no Teu nome há poder, Senhor, e a vitória no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, a saúde mental e física da Ana Maria, para a honra e glória do Teu nome, e nós haveremos de escutar o testemunho aqui ainda, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, pessoal. Com isso a gente encerra o último Mitel. Agora está na hora lá do comer um negocinho aí para aqueles que têm um negocinho. E beijo do Google. Falou a palavra mágica, ele aparece aí, ó. Olha lá, o negocinho aí, Juliana. Aí.
Até agora não apareceram, agora apareceu. Prioridade agora Ô, é que... Isaac, saúde, Isaac. Deixa eu ver o meu pai. Não, eu tenho uma pergunta. A hora que o Daniel estava contando o testemunho aí do leite condensado, ele até foi embora. Ó, cadê ele? Tá aí. O Regis não, o Regis estava rachando o bico. Eu queria saber o que era que estava. O Regis foi embora. Foi embora. Eu vou perguntar para ele depois no privado. Ele tá, o Daniel contando do leite condensado e ele começou a rir. Eu falei, mas que negócio é esse? Eu diria que Hoje é aniversário de Chudemetes, dá parabéns eu para queria só dizer que quem está preocupado que as crianças iam comer muito açúcar e tal, o pastor também fala que ele não é de contar piada, mas ele às vezes fala que ele conta que, gente, não se preocupem com a questão do açúcar. Quando Deus manda, foi ele que mandou assim. Então, não é para nós todos virarmos a lata de leite condensado, mas neste caso, pastor, claro, assim, Daniel, a gente está vendo a Andréia aí. virar a lata de leite condensado. Andréia, que saudade! Beijo grande para vocês. Demeto, tá ouvindo? Tô ouvindo, pai. Vou interromper aí. Manda um pedaço de bolo para mim. Feliz Parabéns pro aniversário de casamento. Obrigado, pai. Obrigado, Daniele. Obrigada. Hoje vai ter gente de novo, feliz aniversário. Vai ter um bolinho aqui, vai ter um negocinho, né, para comemorar, né? Um negocinho especial, né? Tem bolinho, tem coxinha. Um negocinho, eu só não vou aí no negocinho. Conseguimos um negocinho porque eu tô de quarentena. Que bom. Muito bom. Ó, chama, hein? Beijo grande para você, se Deus abençoe a todos. Pedrão, o controle está contigo, não esquece. Pedrão, ó. Vou desligar. O Joca tá no berço, cadê o Joca? Dormindo. Pedro vai derrubar Cadê a a Kiara? Cadê o Kaique? Ai, Isso aí, bonitão. Tamo aí. Tchau, Bruna. Tchau, Priscila. Beijos. Feliz aniversário. Deus abençoe a todos. Obrigada. Beijo, meninos. Beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada. Beijos. Isso aí, rapaziada. Vou apagar a luz, hein? Pode apagar a luz. Alô, valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.